Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, reunimos-nos para celebrar a nossa fé em Jesus Cristo, que dá sentido novo às nossas vidas, num dia em que a Igreja põe diante de nós o exemplo de Santa Escolástica, irmã de um outro grande santo, São Bento, uma mulher que dedicou toda a sua vida a Jesus Cristo. Deixando-nos guiar pelo seu exemplo, preparemo-nos para este encontro com o Senhor e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Escolástica, nós vos pedimos, Senhor, que o seu exemplo vos sirva de coração, que a seu exemplo vos sirvamos de coração sincero e alcancemos a verdadeira felicidade do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Jeroboão se tornou rei das 10 tribos de Israel, pensou consigo: a realeza pode voltar para a casa de David. Se continuar a subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, o seu coração voltará para o seu soberano, Reboão, rei de Judá, e acabarão por matar-me. Depois de ter tomado conselho, Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subireis mais a Jerusalém. Israel, aqui estão os teus deuses, que te fizeram sair da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan, o que constituiu uma ocasião de pecado para Israel, porque o povo ia a Dan para adorar o bezerro.
Jeroboão construiu santuários nos lugares altos e estabeleceu como sacerdotes homens do povo que não eram descendentes de Levi. Instituiu também uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa celebrada em Judá, e ele próprio subiu ao altar que fizera em Betel para oferecer sacrifícios aos bezerros feitos por ele. E estabeleceu em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha construído. Jeroboão nunca se converteu do seu mau caminho e continuou a nomear como sacerdotes homens do povo. Dava a investidura a quem o quisesse para se tornar sacerdote nos lugares altos. Semelhante procedimento fez pecar a casa de Jeroboão, causou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Pecamos como os nossos pais, fizemos o mal e praticamos a impiedade. No Egito não entenderam os vossos prodígios, não compreenderam a imensidade dos vossos favores. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Fizeram um bezerro no Horeb e adoraram um ídolo de metal fundido. Trocaram a sua glória pela figura de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Esqueceram a Deus que os salvara, que realizara prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cã, feitos gloriosos no mar vermelho. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naqueles dias, juntou-se novamente uma grande multidão e, como não tinham que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão. Há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os despedir sem alimento para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Responderam-lhe os discípulos: Como se poderia saciá-los de pão aqui num deserto? Mas Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: Temos 7. Então Jesus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães e, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles distribuíram-nos à multidão. Tinham também alguns pequenos peixes. Jesus pronunciou sobre eles a bênção e disse que os distribuíssem também. Comeram e ficaram saciados. Dos bocados que sobraram, encheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 pessoas. Então Jesus despediu-os e, subindo para o barco com os discípulos, dirigiu-se para a região de Dalmanutá. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais esta transmissão, o Evangelho que acabamos de escutar fala-nos da multiplicação dos pães. Diz-nos que Jesus se encheu de compaixão por aqueles que vinham ao seu encontro e respondeu às necessidades daqueles que o procuravam. Mas diz-nos mais, diz-nos que nós somos convidados a fazer o mesmo. Antes de mais, o gesto de Jesus que multiplica os pães e que alimenta a multidão que acabamos de escutar no Evangelho não nasce do desejo de Jesus de deixar maravilhados aqueles que o escutam. Não é um milagre para que todos aqueles que o estão a ouvir fiquem espantados, fiquem maravilhados pelas capacidades que Jesus tem. Não é esse o seu objetivo. Não é sequer uma estratégia para conquistar simpatias. O evangelista tem o cuidado de dizer que o que motivou Jesus foi a compaixão. Isto é, Jesus viu o sofrimento daqueles que tinha diante de si. Viu o sofrimento daqueles que o procuravam. E não pôde ficar indiferente. E não só não ficou indiferente, como procurou ir ao encontro das necessidades concretas daqueles que vinham ao seu encontro. Assume o seu sofrimento e procura dar-lhe resposta. É esta compaixão que motiva o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alimenta a multidão fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes que são partilhados. Este é outro aspecto interessante daquilo que nos diz o evangelista. Não é Jesus cria uns pães para saciar aquela gente. Não. Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães é que nós temos? De que é que nós dispomos
E eles dizem, temos estes pães, estes pequenos peixes, que são insignificantes e irrisórios para alimentar uma multidão desta dimensão. Mas para Jesus isso não importa. Importa aquilo que temos e aquilo que estamos dispostos a partilhar. É um outro aspecto interessante da multiplicação dos pães. O milagre que Jesus faz é o milagre da multiplicação da partilha. Aquilo que Jesus potencia é o gesto de partilha do pouco que temos. É o pouco que temos que sacia a multidão. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontece sempre que, quando como Jesus nos enchemos de compaixão e nos dispomos a partilhar, nos dispomos a ajudar. E é isso que o evangelista sublinha. O evangelista sublinha que Jesus não quer despedir a multidão, que há 3 dias está com ele, que não tem que comer, mas que desfalecerá pelo caminho. Mas a pergunta que Jesus faz é: quantos pães tendes? O que é que nós temos para partilhar? O que é que nós temos que possa ajudar? O grande milagre de Jesus é multiplicar a partilha, não é criar pão do nada. É multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a partilhar com os outros. E este aspecto é particularmente importante. Nós todos gostaríamos que Deus fizesse uns milagres de forma imediata. Nós todos gostaríamos, quando vemos este ou aquele problema, que Deus viesse e resolvesse. Só que o Evangelho nos diz é uma coisa diferente. É que Deus vem e resolve, se nós estivermos dispostos a trabalhar nesse sentido. Se nós nos dispusermos a ajudar. É que Deus vem e faz milagres, se cada um de nós se dispuser a partilhar e a ajudar. Muitas vezes queixamos-nos que Deus está surdo às nossas súplicas, porque há tanto sofrimento no mundo. E esquecemos-nos que muitas vezes o que falhou não foi Deus. Não foi Deus que não ouviu. Fomos nós que não ouvimos. Que não nos dispusemos a ajudar, a partilhar o que temos, para que Deus possa fazer milagres. O milagre da multiplicação dos pães acontece porque havia poucos pães, mas que estavam para partilha. Havia uns pequenos peixes, mas que foram partilhados. E é a partir daí que Jesus faz o milagre. Não tem sentido continuarmos a pedir a Deus que faça grandes milagres para resolver os problemas do mundo, se cada um de nós não se dispõe, naquilo que está ao nosso alcance, de pôr os meios. É muito cômodo esperar que Deus venha resolver. Aquilo que Deus nos diz é, para muitas coisas, nós é que temos a solução. Disponhamos-nos a isso. Façamos a nossa parte. E por isso, o relato evangélico da multiplicação dos pães é tão incómodo para nós e é tão exigente. Porque o que nos diz é que Deus quer continuar a fazer milagres. Mas depende de nós para os fazer. Depende da nossa generosidade. Depende da nossa vontade de ajudar. Isso tem que ver connosco, não é com Deus. São estas atitudes de compaixão diante do sofrimento dos outros, de partilha do pouco que temos, que nós encontramos nos Santos Pastorinhos de Fátima. Reparem, estamos a falar de crianças pobres, que pouco ou nada tinham. Mas o que encontramos é esta capacidade de compaixão diante do sofrimento dos que estavam ao seu lado. E de partilha do pouco que tinham.
E por isso partilhavam a merenda, e por isso partilhavam. Há uma ocasião em que a irmã Lúcia conta que a mãe da Jacinta lhes levou umas uvas para comerem, e o que é que faz a Jacinta? Em vez de as comerem, partilharam. Foram levá-las aos pobres. Coisas mínimas, mas que manifestam uma atitude. E é desta atitude que Deus faz milagres. Os santos pastorinhos de Fátima perceberam isto, não tanto a nível intelectual, mas a nível vivencial. Viveram isto, fizeram isto. Para nós cristãos, quando ouvimos a leitura da multiplicação dos pães, há algo que vem sempre à mente, que é a Eucaristia. A celebração da Eucaristia é sempre para nós a multiplicação dos pães que Jesus faz para nos alimentar. Aliás, não é sem motivo, porque o evangelista utiliza exatamente as mesmas palavras para falar da multiplicação dos pães que utilizará depois para falar da última ceia. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. É a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é beneficiar desta compaixão que Jesus tem por cada um de nós. Ele que olha para nós e quer vir ao nosso encontro, saciar a nossa fome, dar sentido novo às nossas vidas. Mas a Eucaristia para os cristãos, para cada um de nós, é também sempre o sacramento da caridade. É por excelência o sacramento da caridade. Porque participar da Eucaristia, ser saciado por este pão que Jesus nos oferece, significa comprometermos-nos a estarmos sensíveis às necessidades dos outros e procurarmos ir ao seu encontro. E procurarmos, com a nossa partilha, permitir que Jesus continue hoje a multiplicar o pão. Peçamos por isso ao Senhor nesta Eucaristia, antes de mais, que sacie a nossa fome, que venha ao nosso encontro, que também para nós multiplique o pão nesta Eucaristia, mas peçamos-lhe que, a exemplo dos santos pastorinhos de Fátima e por intercessão de Santa Escolástica que hoje celebramos, cada um de nós saiba também estar atento ao sofrimento dos outros e disponível para partilhar o pouco que tem, para que Deus continue a poder fazer milagres e a saciar a fome de todos aqueles que precisam. Irmãs e irmãos, Jesus é o novo Moisés no meio do seu povo. Ele o conduz e ensina e alimenta. Peçamos a Deus Pai que nos sacie por seu Filho e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja proclame sempre que é justo, no mundo onde abundam os alimentos, para que a Igreja proclame sempre que é injusto, no mundo onde abundam os alimentos, não atender os que têm fome, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que surjam em toda a terra homens honestos, que sejam a voz dos que não sabem defender-se, nem reclamar o pão de cada dia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que no meio da hipocrisia e da falsidade surjam pessoas que tenham pena das multidões, como Jesus, as saciem e lhes falem com verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que acreditam no Deus vivo não se deixem enganar pelo demónio, que gostaria de os ver adorar bezerros de ouro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as comunidades paroquiais de todo o mundo ensinem os seus fiéis e catecúmenos a rejeitar o que os afasta do Senhor, oremos.
Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ensinai-nos pela voz do vosso Filho, conduzi-nos pela luz do Espírito Santo e alimentai-nos com o pão vindo do céu. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizaste em Santa Escolástica, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitastes os méritos da sua vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís aos homens e às mulheres a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome e saciou os que tinham fome. Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia,
os que ele reuniu de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia.
Tudo bem. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fortaleceis com estes divinos mistérios, fazei que, a exemplo de Santa Escolástica, levando sempre em nosso corpo os sofrimentos de Cristo, vivamos somente para vós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os sábados terminamos esta celebração com a bênção das crianças. Sabeis que as crianças tiveram sempre um lugar muito especial em Fátima. Os mais pequenos foram sempre aqueles que Nossa Senhora escolheu como seus interlocutores. E é por isso que terminamos a celebração de cada sábado, desta missa das 11, invocando a bênção especial de Deus para as crianças. E por isso eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se aqui do altar. Aquelas que são mais pequenas e que ainda não podem vir pelo próprio pé, peço que sejam aqueles que os acompanham a trazê-las. E enquanto as crianças se aproximam, cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Ora, muito bem. Nós hoje celebramos uma santa, Santa Escolástica, mas além dessa santa, que era irmã de um outro grande homem chamado São Bento, nós também temos sempre presente duas crianças que viveram aqui, nesta zona, nesta parte onde nos encontramos, em Fátima, e que estão ali representadas. Sabem como é que se chamam aquelas crianças? Estão ali a ver uma figura, que é a Nossa Senhora, que está assim com a mão, e estão duas crianças à frente. Como é que elas se chamam? Jacinta e Francisco. É a Jacinta, daquele lado, e o Francisco. Muito bem. Que são os pastorinhos de Fátima. E o que é que eles nos ensinam? Ensinam-nos que nós, como hoje escutámos na Palavra de Deus, somos convidados a estar atentos uns aos outros. Nós vamos pedir que Jesus nos ajude e ajude cada um de vocês. Mas vamos pedir também que Jesus nos ajude a estar atentos aos outros, está bem? E a ajudá-los. Vamos fazer isto? Muito bem. Então nós vamos rezar para que Jesus vos ajude e vos dê sempre força para a vossa vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós,
Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres ao vossa voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres ao vossa voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Faço agora também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Algumas informações muito rápidas sobre os próximos dias. Sabemos que vamos iniciar a Quaresma na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Portanto, no dia anterior, dia de Carnaval, é também dia 13 e por isso teremos aqui a peregrinação mensal com o horário habitual, no dia 12 à noite, terço e procissão de velas às 21h30 e no dia 13, terço na Capelinha às 10 horas, seguido de procissão para esta Basílica, onde às 11 horas celebraremos a missa aqui. Recordo também que nesse mesmo dia 13 nós celebramos o aniversário da morte da irmã Lúcia. E agora que a irmã Lúcia foi declarada venerável, é uma ocasião para nos recordarmos de pedirmos ao Senhor a graça da sua beatificação. No dia seguinte, na quarta-feira, iniciamos a Quaresma, quarta-feira de cinzas. Aqui no Santuário, o programa celebrativo, para além das horas habituais da missa, tem a particularidade de nos convidar a rezar o louvor do Senhor, as laudes, na Capela do Santíssimo Sacramento, antes da missa das 9, portanto às 8h45, seguida da hora intermédia. Também teremos a oração de vésperas nesse dia e teremos uma hora de adoração às 15 horas ou às 14 horas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Iniciamos, portanto, o programa de Quaresma e esse tempo de conversão, de coração, a que cada um de nós é convidado. Terminamos a nossa celebração invocando a bênção do Senhor sobre nós, Ele que saciou a nossa fome nesta Eucaristia e que nos convida a partilharmos a nossa vida para deixarmos que Ele continue a fazer milagres à nossa volta. Desejo-vos a todos um santo dia, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças